Perante o Eterno, mais que um canal no YouTube. Um canal de bênçãos. Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Perante o Eterno. E hoje, não diferente de outros dias, estamos aqui continuando o estudo do livro Mente, Caráter e Personalidade. Avançando, estamos no capítulo 19, não é isso, Nádia? E falta muito, hein? Falta muito. Ainda tem uma estrada longa aí, ó, para percorrer. Boa noite, oi, gente. Esperamos que vocês estejam bem, em paz, com saúde. Aqui estamos, mais uma quinta-feira. Semana cheia, muitos compromissos, muitas lutas, mas com muitas vitórias também. Aqui estamos. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada porque você está aqui, deu esse tempinho para parar, para estudar com a gente um tema tão relevante para os dias atuais. Bastante. Muito bom. Foi escrito ontem, inclusive, né? Pois é, a escritora estava aí escrevendo para nós. E um capítulo tão importante, a influência dos pais, o capítulo 19. Então, se você estiver chegando agora aqui no canal, por favor, dê uma olhadinha nas outras lives, acompanhe os textos anteriores, os capítulos anteriores, tá? Não é um texto, não estamos pegando só Nós estamos pegando somente um texto, né? A gente está estudando aí desde o capítulo 1 com todos os convidados aqui, pastores, psicólogos, amigos, os convidados, então para estudar tema por tema, tá bom? Então não perca, tá muito, muito bom. É isso aí. E se você ainda não é inscrito, aí você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, já deixa o seu like aí, ajude a compartilhar também, porque são vídeos de muita relevância para o nosso crescimento e também, principalmente, para o crescimento espiritual. E hoje, Nádia, quem está aqui conosco? Com muita alegria, com muita satisfação, a psicóloga Márcia Furlan. Boa noite, Márcia. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Nós estávamos batendo um papinho aqui antes de iniciar e ela também, com sua agenda aí super lotada, a gente conseguiu que ela desse um jeitinho. Muito obrigada, viu? Pelo seu aceite, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Boa noite, Márcia. Pessoal, é uma alegria, um prazer e privilégio, né? Um tema tão relevante na companhia de vocês, com certeza vai ser bênção. Amém. Com certeza. E sempre, Márcia, a gente sempre fala aqui, quando a gente manda o convite, já coloca lá, olha, daqui a pouco a gente está ao vivo, olha o convidado, já manda durante a semana, as pessoas ficam, mas quem é? Né? Salvo algumas exceções, quando a gente tem um convidado que já é mais conhecido aí, né, do pessoal, aí quem é Márcia? Então fala um pouquinho, a pergunta que a gente sempre abre aqui. Quem é a psicóloga Márcia Furlan? Além de psicóloga, né? O que ela faz? E onde a gente encontra ela? Muito bem, gente. Eu sou a Márcia Furlan, Márcia de Souza Moraes Furlan, sou professora e psicóloga, moro em Curitiba. Minha formação é letras, mestrado em linguística e psicologia. Então, vocês percebem que eu sou bem humanas, né? Bem-vindo. Trabalhei na rede adventista há bastante tempo como professora e agora trabalho como psicóloga em 2 escolas, Escola do Portão e Vista Alegre, aqui em Curitiba, e na clínica no consultório 3 dias por semana. Meu Instagram, @psicomarciafurlan. Legal, Márcia. Com filhos? Sim, então agora vamos à segunda parte. Sou esposa, mãe da Laura e do Augusto. Na missão, sou professora de escola sabatina, lar e família, contribuo no Ministério da Mulher e tudo mais. É isso aí. Sou muito grata a Deus pela oportunidade de trabalhar. E fala uma coisa, porque quando a gente fala assim, psicólogo, né? A gente tem alguns que passam por aqui, o Beto, Augusto Maia, né, entre outros, e outros que virão também. A gente sempre tem na nossa mente assim, atendimento, atende pessoas em clínica. E você falou, eu sou psicóloga no colégio. Como que é ser psicóloga dentro de um colégio? O que faz esse psicólogo? Atende as famílias, os alunos? É necessário, né? Hoje em dia, assim, é legal que você fale sobre isso, porque a gente tem visto essa necessidade, né? O que faz um psicólogo dentro do colégio? Muito bem. Então, a gente trabalha junto à orientação da escola, tá?
Essa orientação, a gente faz acolhimento, aconselhamento aos alunos. Em algumas vezes trabalhamos junto com a orientação e os pais desses alunos em reuniões. É um trabalho assim de saúde mental, saúde emocional dentro da escola, trabalhando bem nessa área assim do pensamento, das emoções e do comportamento. Tem sido muito gratificante trabalhar como psicóloga escolar. Isso é um projeto novo, Márcia? Veio pós-pandemia, ou antes, ou é um projeto que já existia, ou, vou usar a palavra, ou é um privilégio só de alguns? Porque a gente tem ouvido falar isso, né? Eu vi recente uma notícia do Estado de abrir concurso público para ter os psicólogos dentro das escolas, ou seja, então não é só um privilégio de uma classe média alta, digamos, tem um psicólogo disponível dentro das escolas. Então isso já é um projeto, dizer que é governamental isso, já é do Estado, já virou, saúde E mental virou saúde pública, é isso, necessidade de saúde pública. é bem isso. Então, assim, a tendência é ter leis para que cada escola tenha um psicólogo. Isso ainda não existe oficialmente, mas Uhum. muitas escolas hoje já têm seus psicólogos. A gente, pelo menos aqui onde eu trabalho, na Associação Central Paranaense, a gente não fica tempo integral na escola, mas pelo menos uma vez por semana, essas escolas da associação estão sendo assistidas, tá? Perfeito. Então, em questões governamentais, nós teremos aí o privilégio em breve, talvez, de cada escola ter o seu psicólogo atendendo. Olha aí. Perfeito. Após pandemia, não preciso nem dizer, né? Essa necessidade, ela é, assim, gritante, emergencial. Uhum. Perfeito. E enquanto clínica você atende famílias, crianças, quem quiser te achar, quem quiser ter uma consulta ou um aconselhamento com você, pode te procurar, pode te achar. Também online, redes sociais, ou você atende só presencial aí na tua cidade? Como clínica, atendo adolescentes e adultos, presencial e online também. Hoje, o Tá, atendimento online está em alta, funciona muito bem. A gente tem pacientes daqui, de lá e de longes acho que terras por até aí. preferem, né? Até preferem, muita gente até começou depois com o avanço aí da tecnologia e da pandemia, exigiu isso, né? Da gente aprender a mexer em tudo isso. Então ficou até. Antigamente, antes disso era tudo desconfortável, né? Logisticamente, né? É, Isso, Mas ainda tem pessoas que se prendem no tem. atendimento pessoal Tem gente que mesmo, não né? fica No muito presencial. confortável frente a uma câmera. Eu confesso que no começo, foi até a minha primeira experiência foi aqui no canal, com Uhum. gravar vídeo, então eu tinha muita dificuldade, eu ria muito, eu ficava com vergonha, então a gente gravava, depois assim, agora pensa que a gente chegou até o nível de uma live, né? Então se tá frente a uma câmera, para muita gente ainda é desconfortável. E tem gente que prefere mesmo ainda, né? O estar perto, o contato. com certeza. Esse acolhimento no presencial, ele tem um diferencial. Maravilha. Muito bem. Vamos, Vamos vamos lá em então. frente, então. Nádia, você pode fazer a oração inicial Posso antes. fazer oração e lembrando, se você está aqui, é o convite da Márcia, é o convite do Marcelo, se você estava andando aí pelo YouTube e encontrou a gente, coloca para nós de onde você está falando. Tem um grupo aqui que é um pessoal do Ceará, Márcia, é um pessoal bem bacana, que está Exato. construindo uma igreja, você quer falar um pouquinho? Irauçuba é a cidade, Distrito nosso de amigo Juá, né? distrito de Juá. Lá não tinha igreja adventista e Erivaldo. o Erivaldo ele foi para lá, para essa cidade, e em pouco tempo ele fez uma missão muito interessante lá, um trabalho bastante interessante. E aí já tinham 16 pessoas, depois aumentou para 20 pessoas. Eles conseguiram um terreno, já estão construindo e todas elas vão ser batizadas nessa igreja quando acabar de construir. Olha só, que bacana. E é um E pessoal que aqui no está canal, sempre aqui. inclusive você que está nos assistindo e quiser ajudar na construção dessa igreja, tem aqui no canal, entre em contato com a gente que tem como ajudar. Então, um abraço para vocês, o pessoal do Ceará, nossos irmãos queridos. Beijo em todos e vamos lá. É isso aí. Querido Deus, obrigada, Senhor, por mais esse dia. Obrigada porque estamos aqui em mais esta live. E hoje, em especial, te agradecemos pela presença da psicóloga e professora Márcia. Que ela possa ser usada por ti, como tem sido em todas as outras suas funções.
especial aqui te pedimos para que ela possa nos ajudar a entender um pouco mais do que a tua serva nos deixou. Possamos sentir o desejo de colocar em prática, para sermos pessoas melhores neste mundo, tanto conflito e de tensão. Cada pessoa, Pai, que entrar agora, ou mais tarde, ou em outro momento, possa sentir o toque das suas mãos, do teu Espírito Santo, a dizer o mesmo. Precisamos de mudança, enquanto o Senhor não vem. Perdoa os nossos pecados, dai-nos a tua paz. E tudo for dito e falado aqui, simplesmente para honrar e glorificar o teu santo nome. Em nome de Jesus que oramos e já agradecemos. Amém. Amém. Vou tirar o meu som aqui para não nos atrapalhar a nossa leitura. Então Vamos vamos em frente. ao primeiro texto. Então, dando continuidade ao capítulo 19, influência dos pais, mães lactantes devem conservar em estado feliz. O caráter da criança é mais ou menos afetado pela natureza do nutrimento que recebe da mãe. Quão importante é então que a mãe, no período da amamentação, preserve um feliz estado mental, controlando perfeitamente seu espírito. Assim fazendo, o alimento da criança não fica prejudicado. E o procedimento calmo e seguro da mãe, no cuidado do filho, tem muito que ver em modelar-lhe o caráter. Se a criança é nervosa e facilmente agitada, a conduta cuidadosa e tranquila da mãe terá uma influência suavizante e controladora, e a saúde da criança será muito melhorada. Interessante que nós, quando estudamos a influência pré-natal, né, as influências pré-natais aqui, falamos bastante disso, dessa influência lá no útero, quanto que isso mexe, envolve, principalmente com a mãe. E legal que fala aqui no período da amamentação. Então é importante que a Márcia coloque aqui pra gente, você também, qual que é Eu nunca É que amamentei. você nunca amamentou, né? Então tem que ser eu. Qual que é essa influência? E o que eu achei interessante no texto é controlando perfeitamente seu espírito mental, um feliz estado mental, controlando perfeitamente o espírito. Para quem está assistindo, só um recadinho, gente. Quem estiver passando aqui, pegar esse texto, falar assim, olha lá, a professora, a psicóloga Márcia, eu conheço ela. Aí entra aqui na live e pega a gente falando algumas coisas assim, e aí já desliga porque não tem nada a ver. O texto não é só isso, nós estamos acompanhando um livro, tá? Estamos no capítulo Tem um contexto 19, muito grande tem aí todo por um contexto, é uma continuação, tem os capítulos anteriores, as falas anteriores, tá? Então não pega só uma frase. Vai lá, volta. O que a professora está falando? O que essa psicóloga está falando aí de mente, espírito, amamentar? Nossa, nada a ver. Tudo a ver, tá? É uma sequência. Então, o que controla e deixa feliz o estado mental? O que tem a ver a amamentação com o meu estado mental? E o que tem a ver perfeitamente o meu espírito com isso? Ou seja, quando eu amamento, Márcia, o que eu aprendi na minha fase de amamentação, entrando meus 2 filhos, o segundo, eu amamentei mais para ter mais um conhecimento até sobre o ambiente, o silêncio, o que é bom para a criança, aquele momento mãe e filho. Mas aqui ela vem falando de controlar o espírito. Fala um pouquinho para a gente desse texto, assim, para a gente entender um pouco mais com detalhes. Então vamos lá. Queridos, primeira coisa, o livro Mente, Caráter e Personalidade, de tantos livros que já lemos, quero destacar assim, que pode ser um livro de cabeceira, que cada vez que lermos e relermos, teremos coisas maravilhosas para aprender, certo? E ponto final, não tem nem como ter reticências nisso. É excelente. Bom, quero chamar a atenção a influência dos pais. É o título desse capítulo. E eu pergunto para vocês, essa influência pode ser genética e pode ser ambiental. Se tratando de pais, nós temos as 2 possibilidades. Pararam para pensar? Que coisa forte? A genética e o meio. Sim. Agora, se tratando de mães lactantes, que é essa parte que nós estamos especialmente falando hoje, é uma das maiores intimidades que o ser humano pode ter. É só quem vivenciou amamentar
que tem propriedade como essência para falar sobre isso. Ali fala de nutrição, a gente está falando do quê? De alimento, de sobrevivência, tá? Depois de nutrição, traz novamente a palavra influência. E aí a gente vai falar de genética, de afeto, de ambiente, de cumplicidade, de construção, tá? O período de amamentação, quando fala ali feliz estado mental, vamos falar de realidade, de ideal e de real. Amamentar é um privilégio. No entanto, nem sempre isso é fácil. Por exemplo, tem mães que ficam muito machucadas, a mama fica machucada para amamentar. Apesar de tudo isso, existe uma resiliência, uma persistência em nome do amor. Em certa ocasião, que não era muito feliz, na verdade foi bem triste, eu falei a seguinte frase: o amor ele sempre vem acompanhado por dor. E alguém disse: nossa, pare para pensar, se a dor não acompanha o amor. Quando você ama, você sofre pela pessoa, você sofre com a pessoa e em nome dela também. Essa mãe lactante, estado feliz, talvez ela não tenha uma experiência mais vívida do que amamentar. Estar num lugar calmo, proporcionar ao seu filho segurança. Que privilégio maior nós podemos ter no mundo pós-moderno, né? Com certeza. O texto diz: se a criança for nervosa e agitada, a conduta da mãe terá influência que poderá suavizar. Vamos parar para destacar essa palavra suavizar. Se eu perguntar hoje, para nós três aqui, o que suaviza a nossa vida hoje? Isso não é simples. Suavizar é quase você estar num oásis da vida moderna. Quando conseguimos, com quem, de que forma e quantas vezes, talvez por semana ou por mês, nós conseguimos isso. E a amamentação aqui é tratada dessa forma. Bom, durante a amamentação, existe a liberação de hormônios. Essa liberação de hormônios, a gente poderia aqui citar alguns. Ocitocina, que é chamado como o hormônio do amor, Do né? amor. Ele promove sentimento de amor. Olha que coisa linda. Proximidade e conexão. A gente está falando de mães que vivem uma situação ideal, tá? Quer conseguir amamentar seu filho, quer ter essa condição, então a gente precisa levar isso em consideração, né? Para muitas mães, essa capacidade aí que a gente está falando de nutrir e de alimentar o seu bebê traz uma sensação de realização que não tem tamanho. Talvez alguma mãe que esteja aqui ouvindo a gente não conseguiu amamentar. Eu conheço a realidade de algumas. Existem outros meios para fazer conexão com seu filho, e provavelmente você os descobriu, além dessa impossibilidade de amamentar, tá? Então, a gente está falando de satisfação emocional, de satisfação física, que é o alimento mesmo, tá? E além disso, essa sensação de propósito e felicidade, que não é só da mãe, mas é do bebê também. Eu me lembro quando eu fui tentar tirar minha primeira filha do peito, né? Estava ali com um aninho, um pouquinho próximo do ano. A médica disse: a essa altura, Márcia, que ela já se alimenta, já come outras coisinhas, é mais afeto do que alimento. Uhum. Hoje, as mães conseguem, às vezes, amamentar até 2 anos, mesmo porque a indicação é essa, né? Que privilégio. Uhum. Muito bem. Essa amamentação, eu acho que a gente pode sugerir para as mães assim: desacelera. Você vai amamentar? Para. Eu tinha um professor na faculdade que ele dizia assim: quantos encontros vocês tiveram essa semana? E no começo a gente ficou meio assim com essa pergunta. Ele falou: eu estou falando de um verdadeiro encontro. Aquele em que você olha
nos olhos, que você sente a respiração da pessoa, que você ouve, não só escuta. Quantos encontros nós temos na semana? Convido as mães lactantes a terem verdadeiros encontros com seus bebês. É um encontro mesmo, né? Aquele olho no olho, você toca, você fica olhando, você fica encantada. Eu falo que é um momento de encantamento. Você fala, não é possível que saiu de mim isso aqui. Tão perfeito, tão bonito, né? Infelizmente hoje, Exatamente. você está falando isso, eu presenciei mães amamentando seus filhos com ele no colo, sentado no colo e o tempo todo no computador, olhando, lendo outras coisas e não apreciando o momento, como você está falando, né? Apreciando esse momento delicado, porque a mãe não fica o dia inteiro amamentando. Não. Existem momentos que, e principalmente se coloca uma certa disciplina, principalmente, a importância de se aproveitar esse momento mesmo, né? Mas Uhum. hoje em dia se vê muito aqui, né? Ela tá amamentando e tá lá, assim, né? Momento totalmente fora do Não que tá você tá conectado, falando. né? É verdade. Esse desacelerar, ele vai promover uma intimidade diferente. Uma intimidade não só de aparência ou de alimento, mas de essência. É como se fosse a construção dessa relação. Ela acontece no momento da amamentação também. Ela traz tranquilidade, ela traz calma, o texto diz, né? E uma conexão. E não é uma conexão digital, é uma Uhum. conexão humana, verdadeira, uma cumplicidade quase que única, né? Quando a gente se sente feliz, o nosso cérebro, ele libera hormônios, que são ali os neurotransmissores. Então, o texto diz, o título, né? Mães lactantes devem conservar-se em estado feliz. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas químicas do nosso cérebro. Olha lá. Primeira coisa, as químicas, os hormônios, os neurotransmissores, eles regulam o nosso humor e promovem felicidade, alegria, que é uma emoção primária, tá? Primeiro que eu quero destacar é a endorfina, tão falada hoje em dia, né? Hormônio da felicidade. Ela é liberada durante a atividade prazerosa. E eu pergunto, você já viu um bebê tão feliz do que na hora que ele está mamando? É verdade. Conhece outra atividade que o deixe tão feliz? Então, uma atividade prazerosa. O exemplo que eu trouxe é fazer exercício, abraçar, beijar, momento de conexão social e, aqui no nosso contexto, amamentar. Então, promover isso para a mãe e para o bebê também, né? Então, o Perfeito. primeiro que eu quero destacar é a endorfina. O segundo, ou a segunda, né? Química aqui, o hormônio neurotransmissor, é a dopamina. A dopamina diz assim: ela desempenha um papel importante na regulação do sistema de recompensa do nosso cérebro. Olha que coisa séria. A gente não está falando aqui só de pensamento ou comportamento, que já são, assim, coisas complexas para se acessar, mas a gente está falando de química, tá? Então, ela é liberada também quando experimentamos algo prazeroso, como alcançar uma meta, receber elogio, e aí a gente já pode começar um outro assunto, né? Obter uma recompensa. A gente começa a estabelecer na amamentação uma saúde emocional, mental. É algo sadio para o seu bebê, ele está experimentando esse carinho. Tanto que há um esforço desde a maternidade para essa criança conseguir ser amamentada. Claro que num primeiro momento, a preocupação é a sobrevivência, precisa conseguir mamar, tá? Bom, terceira química que eu quero citar aqui, hormônio neurotransmissor, serotonina. Desempenha um papel fundamental na regulação do humor. A vida de uma mãe que recém recebeu o seu bebezinho
São só flores? Vamos para a realidade. É Com certeza puxada. não. As noites não estão tão bem dormidas. Você às vezes tem que se recuperar de uma cirurgia, se não foi parto normal. Então, o que está dizendo? A serotonina, ela vai regular esse humor. Se você sente prazer na amamentação, isso vai ajudar você a se recuperar nesse momento. Sem contar a questão de adaptação. É tudo novo quando chega um nenenzinho, não é mesmo? A Uhum. vida da gente muda. Muda, a casa muda, tudo muda. Isso, o ambiente da casa. Então, aqui diz assim: níveis adequados de serotonina estão associados a uma sensação de bem-estar. É joia sentir bem-estar, não é verdade? Quem que não quer sentir bem-estar, né? Calma e felicidade. Eu lembro uma vez que meu esposo chegou, acho que era umas 4, 5 da tarde, eu estava de roupão, recém tinha nascido minha primeira filha, que hoje tem 18 anos. Então, o Armando chegou, meu esposo, e eu estava de roupão e eu comecei a chorar. Ele, amor, o que que aconteceu? Eu falei, eu só amamentei o dia todo, eu tô cheirando leite, nem consegui tomar um banho, socorro! E ele meio que me abraçou, assim, meio querendo me consolar, meio dando risada, falou, calma, amor, você tá indo super bem. Isso daqui a pouco vai passar, você vai sentir saudade. É uma adaptação, mas a gente pode fazer desse momento um momento gostoso. Talvez quem não foi mãe ainda está assistindo esse vídeo, vai ter uma nova perspectiva. O nosso olhar dentro de cada situação, ele pode transformar aquela situação. E eu estou falando como uma mãe que teve problemas na sua mama para amamentar. Doía, no começo sangrava, não foi tão simples. Tive que ser, assim, bem resiliente para amamentar ali até perto de 1 ano, tá? Próxima química, e vamos terminando essa parte da química. Neurotransmissor, ocitocina, é conhecido como hormônio do amor. Então, olha lá. Liberado durante o momento de intimidade, conexão social, afeto e relacionamentos próximos. Ela é muito citada na intimidade de parceiros. Mas eu digo e pergunto para vocês, como falamos no começo, a intimidade de amamentação, ela é muito grande, muito grande. Então é importante ressaltar que a felicidade é um estado complexo que acontece na vida do ser humano. Às vezes a gente não sabe nem como lidar muito bem quando a gente está muito alegre. Já aconteceu isso com vocês? Com Oh. certeza. Aí fala, será que eu mereço, né? Nossa, tô tão feliz, eu só andava chorando, agora eu tô dando rindo, né? Então, será que é para mim essa alegria? Vai acontecer alguma coisa. É interessante isso, porque às vezes até a alegria, quando a gente vê um grupo de adolescentes muito empolgados, que passa um pouco do ponto, aquilo vira euforia, fica É. perigoso. Uhum, uhum. Então, a gente precisa conseguir regular isso. E na amamentação, de maneira adequada, com os recursos, com todas as informações, isso é possível, a mãe se manter feliz dentro desse período, acolhendo seu bebezinho de maneira sadia. Tem um texto aqui que diz assim, olha, é importante ressaltar que a felicidade é um estado complexo, influenciado por diversos fatores. Quais são eles? Experiências pessoais, contexto social, você falou agora, né? O ambiente da casa muda quando chega um Uhum. nenenzinho. Genética, implacável, e saúde emocional ou mental. Nós estamos aqui tratando disso, né? Perfeito. Todo esse livro, se você não leu, não deixe de ler, vale muito a pena. Mente, caráter e personalidade. Esse daqui é o volume 1, mas tem o volume 2 também. Bom, vou puxar para um lado aqui. Se a mãe, nesse período de amamentação, então, digamos, se tem uma situação de estresse, uma situação tensa, olha o que acontece. Os estudos dizem o seguinte: se em situação de estresse essa mulher é atingida, o feto, agora a gente vai falar antes da amamentação, olha que coisa linda, como que é complexo, né? O feto, como mecanismo de defesa, alivia a tensão, diminuindo as atividades motoras, o que não pode ser muito saudável. Então a gente vê que desde
desde quando esse bebezinho está dentro da barriga da mãe, tem uma conexão muito grande. Nosso Deus é Uhum. perfeito. Perfeito. Nós estudamos, a ciência tem muita informação, mas tem algumas coisas assim que são quase um mistério. Como que isso pode acontecer, né? Tanto que quando esse nenenzinho sai, parece que ele já conhece a voz de todo mundo, né? Do É. pai, do É irmãozinho, é o... interessante que você voltou um pouco, né? Você voltou um pouco para a barriga. Estando na barriga, eu estava pensando aqui, dentro desse processo, quando a gente fala, por exemplo, a importância da mãe, ela estar calma, serena, tranquila, enquanto está amamentando, né? Isso, obviamente, libera automaticamente, se ela está passando nervoso, se ela também está passando alguns momentos ruins, ela também vai Mente não liberar isso e favorece, né? vai passar para o filho naturalmente. A mesma coisa Sim, acontece na barriga, mesmo porque ele está em processo de mielinização, né? Esse processo que ele está, desde sua fecundação, ele vai recebendo, até quando ela está gestante, momentos, a importância dela estar alegre, manter uma responsabilidade do pai, como você disse também aí, o seu marido, ele chegou em casa e ele te acalmou também, né? Então cabe ao marido também, mesmo no processo, ainda quando está com a barriga, E o pós, né? E o isso. Então, depois, né? tanto antes e o depois, manter a esposa e ela mesma ter consciência disso, de aproveitar cada momento. E é o que não acontece hoje, né? Por isso que as pessoas têm tantos problemas emocionais, a questão da saúde emocional. Você, mais do que nós, tem autoridade nesse assunto para dizer, mas eu digo assim: as pessoas já não aproveitam mais. Eu estou me alimentando. Está se alimentando, mas não está com a mente ali. Está com a mente sempre em outro lugar. Então a mente está sempre agitada. Assim a mãe, ao Quando invés da tá liberta, importância de aproveitar cada cada momento momento. exato mesmo, né? E isso vai passar para o feto, para o bebê e depois tudo que ela está sentindo também, né? Tudo, por isso tem essa interferência, né? sim. Tem muita lógica o que você falou. Quando nós nos alimentamos, por exemplo, de maneira muito automática, não intencional, pensando no que eu estou comendo, às vezes eu já estou com o meu estômago satisfeito, Satisfeito, né? saciado, mas essa informação, o meu cérebro ainda não registrou Perfeito. totalmente. Até às vezes a gente brinca com as crianças, né? Quando eram menores, eu dizia, viu, você acho que já está satisfeito. Para de comer um pouquinho. Se daqui 10 minutos você se sentir satisfeito, é porque o seu cérebro já te informou isso. Uhum. Porque às vezes a criança, quando ela gosta de alguma coisa, ela quer comer rápido e comer muito aquilo. E depois, ai, fiquei com Uhum. dor de barriga. Então, a gente precisa entender que esse momento de amamentação, ele é mais do que só alimento e sobrevivência. Ele é Perfeito. conexão, ele é intimidade, ele é acolhimento e, acima de tudo, é a construção do início de uma relação entre mãe e filho, tá? As mães necessitam de informações. Hoje em dia, as informações estão aí, né? Facilmente podemos acessar. As mães precisam se sentir seguras. Tem um autor na psicologia, Winnicott, ele fala um pouco sobre isso, tá? Ele diz mãe boa, né? Quem quiser ler um pouco sobre isso. Queridos, tem um negócio que eu quero ressaltar aqui. Às vezes, saber não é o suficiente. O que eu quero dizer com isso? Eu sei que eu tenho que fazer exercício, eu tenho que dormir tantas horas por dia, eu preciso me alimentar dessa forma, mas saber de tudo isso nem sempre faz com que eu faça tudo certinho. Então, talvez você, mamãe, saiba que na hora da amamentação precisa ser uma coisa mais calma, mais conectada, mas nem sempre consiga fazer dessa forma. Precisa ter, assim, ação de uma forma intencional, pensada, para que esse momento realmente seja especial, porque senão ele fica muito automatizado e vai sendo feito de qualquer forma. É um momento único, parece assim, nossa, tantos meses que eu estou amamentando. Ele vai passar e a gente vai lembrar disso depois, vai dizer, nossa, valeu a pena esse investimento.
como valeu a pena. Fez toda a diferença na construção do início dessa relação materna. Perfeito. Você tocou num assunto que eu queria só. Não quero polemizar nada, tá, gente? Sem polêmica. A gente já tá, né, tá indo muito bem Sem polêmica. polêmicas, tá? Mas é que você tocou no ponto quando você citou você, que você estava, tô cheirando leite, só fiz isso o dia inteiro. E nos dias, o nosso cenário é que é muito valorizado o corpo, né? Então é muito comum hoje as meninas, as mulheres não quererem nem ser mãe, que dirá amamentar. Já é uma ideia, é um passado recente, eu diria. Eu já ouvi algumas pessoas, não vou engravidar para não estragar o meu corpo. E a amamentação, a própria gravidez, quando você citou, né, a barriga, o corpo da mulher, ela muda muito. Eu diria que muda tudo, muda tudo. E aí a Márcia falando, me veio uma coisa assim dessa conexão. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, para as mulheres, uma outra realidade de feminilidade que está aí ligada à maternidade nossa, aquilo que Deus nos criou para, né, para sermos mãe. A gente falou lá atrás aqui na questão dessa relação mãe-filho, e nós temos esse poder de gerar gerações, gerar gerações. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Que muita gente não quer, a maioria não quer ter essa sensação. O bebê mexendo, o coraçãozinho, todo o preparo, todo o cheiro, tudo que vem. Ai, será que parece comigo? Ai, parece... Tudo que envolve uma maternidade, não só o ato em si, né? Quando eu decido ser mãe. Aí é por isso que eu falei, não vamos polemizar, porque tem um monte de coisa envolvendo aí a maternidade. Mas essa questão corpo, essa questão que a mídia, tudo isso, as redes sociais impõem aquele corpo bonito, aquele corpo perfeito e vai estragar. Eu dizendo aqui, eu falei tudo de novo, o corpo mudou tudo, o peso mudou tudo. Depois do segundo filho eu nunca mais voltei ao peso normal. Enfim, mexe com tudo. Márcia, fala um pouquinho, é importante você falar isso, dessa mulher de hoje que sabe, que entra no que você falou, sabemos, temos o conhecimento, mas na hora, e além do medo, né? O medo de rejeição, o medo do marido não gostar mais, o marido não olhar mais, vem flacidez, embora nossa, a estética melhorou muito, hoje os produtos são muitos, mas ainda, e cada dia mais pulsa isso na mulher, né? Essa vaidade, o corpo perfeito, aí a gravidez vem para estragar tudo. Claro que é uma coisa muito subjetiva, né? Querer ser mãe, ter o desejo, decidir ser mãe. Agora eu digo assim, o nosso mundo hoje ele é muito voltado para a aparência. Mas quando você decide ser mãe, você descobre literalmente o que é essência. A gente passa a conhecer sentimentos, necessidades, a gente abre mão de coisas que a gente diz, nossa, acho que não sou mais eu. Quem sou eu agora? É isso mesmo. Então, assim, decidir ser mãe é subjetivo. Até tem algumas pessoas que previnem não ser e quando decidem ser, descobrem que nem poderiam ser, estavam prevenindo de algo que já não era possível acontecer. Então, ser mãe é complexo, né? Às vezes, quem não se previne, acha que não iria engravidar, engravida. Aqueles que se previnem, uma boa parte nem poderia engravidar, teve que fazer tratamento, mas assim, eu vou levar para o lado da aparência e da essência. Se você decide ser mãe, você abre mão de parte da sua aparência física, mas você acrescenta, você cresce, você fica mais bonita na sua essência. A gente descobre algo que antes a gente conhecia por contar. E depois de ser mãe, a gente conhece isso por vivenciar, por experimentar, né? É algo assim, a gente escreve poema, faz live, conversa sobre isso, mas ser mãe é experimental. Você precisa vivenciar para saber como que isso funciona.
né? É Às isso. vezes a gente escutava assim, quando era menina, né? Ah, essa criançada, você vai ver quando você for mãe. A gente escuta muito disso, né? E realmente, a gente só vê quando a gente é mãe. Quando que a gente entende melhor a nossa mãe na vida? Quando nos tornamos mães. Antes disso, parece que é limitado, tem uma barreira na visão da gente. Quando nós somos mães, a visão se abre, ela amplia, como se tirasse um véu, um filtro, e aí fica tudo mais claro. E eu não estou aqui romantizando, porque tem algumas dores que também a gente só conhece quando a gente é mãe. Uhum. Assim como a gente conhece parte desse amor que não existia antes na nossa vida, algumas dores também. Elas acontecem porque nos tornamos mãe. E novamente caímos no amor e na dor, hein? Olha lá. É, com certeza. E é bacana isso, porque quando a gente sai da posição de filho, né? Então, assim, falar, quando você vê os filhos conversando, jovens, aí parece que mãe é tudo igual. Ah, minha mãe também faz isso. E aí todo mundo se Mas entende. você ainda citou a questão do corpo, né? É, Mas tem muitos que ao ver filhos, como lidar, como isso, é ter isso que eu ia entrar que, nesse assunto é, agora. A como ter educação, que né? educar, como é difícil, é cansativo. Exato, Aí exato. entram Aí que não também, aí que não quer. querem Porque também. veio o maior desafio aí da maternidade e da paternidade, que nós também falamos aqui, tá? Calma, gente, não é só a mãe, é o pai também, né? Então, aí o lado desafiador dessa maternidade, dessa construção de um ser humano, você está sendo especialista em desenvolvimento humano, é educar, É. né? E é o que o livro todo fala, né? De tudo, né? Então, esse amor que anda junto com essa dor, e educar também é ruim, né? Mais desafiador Sim. hoje. Então aí entra mais esse medo. Vou estragar o meu corpo, tudo que eu tô Vou fazendo lá passar na nervoso. academia, vou ter que fazer. Já gasto com academia, já gasto com tudo. Depois com o filho eu vou ter que gastar com cirurgia para ficar com o corpo bonito, e ainda vou ter que educar. Eu já ouvi algumas pessoas falando assim: não, Nath, não dá para ter filho. Como assim? Não, eu vou ter que dividir aquilo que eu mais gosto, o meu Danone, tudo com aquela. Falei, vai. Dividir, eu digo para você. Você vai deixar de comprar para você de jeito nenhum, nunca, jamais, é tudo meu. Eu compro tudo para mim. Então, uma sociedade egoísta, né? Jovens, mulheres ou pais, até que meninos, os homens também assim, porque ser pai também é abrir mão de Oh, muita coisa, com né? certeza. Para você estar ali presente. Então tem tudo isso que você falou. Então, assim, além do medo de eu não ficar mais com o meu corpo perfeito, eu ainda vou ter que educar, ainda vou ter que gastar com a Márcia de psicóloga. Ó, adolescente e tudo mais. Não, Márcia, não dá. Melhor não. Ai, a gente fala aqui mais de mãe pela questão do lactantes, né? Mas com Sim, certeza os pais vivem isso junto, não essa questão do corpo, talvez, né? Mas a Aham. vivência ali do nascer do filho, da criação, da educação. E a gente entra numa questão aqui de aceitação, né? Tem pessoas que têm dificuldade até de aceitar em ficar um ano mais velho, em ter mais uma ruguinha. Sim. Então, quando você tem um filho, muita coisa vai partir dessa aceitação de como é que eu vou lidar com isso. As coisas mudaram. Eu acho interessante que tem muita gente que tem a preocupação de ter filho do aspecto financeiro, né? Ai, mas eu não vou dar conta de criar, de escola. Sinceramente, a gente dá o que a gente tem. Se a gente tem pouco, a gente dá pouco. Se a gente tem mais, a gente dá mais. Mas pai e mãe dá um jeito de sobreviver com essa cria, tá? é isso Claro, aí. a gente está falando de pai e mãe que não tem uma patologia, que, né, tá ali no Uhum. seu estado são, saúde O mental, ideal, tudo. né? O ideal. Agora, educar, procurar valores, princípios, estabelecer aí esse trilho da vida, é algo que realmente é um compromisso, é um grande privilégio, mas nenhum privilégio vem que não esteja acompanhado de grandes responsabilidades. Com E certeza. aí acho que tá o negócio, né? É o desafio de abrir mão, né? Daquilo Oh, que que, compromisso, de privilégios, de zonas de conforto, noite mal dormidas ou noite bem dormidas. A minha mãe falava: aproveita para dormir enquanto você não tem filho, que a partir que os filhos nascem, você nunca mais, o seu sono vai ser o mesmo. Não é mesmo, né? Enfim, cada fase com a sua fase. Mas, é, e que bom que estamos aqui para conversar sobre isso, né? Porque os pais de antes que tiveram 11, 12, e aí as gerações passadas mais filhos ainda, eu diria coitados, né? Porque não tiveram instruções, só foram tendo filho, tendo filho, é. tendo filho, tendo filho.
E hoje ainda temos tudo, né? Preparos, estudos à nossa disposição e ainda Informações à disposição, mas ainda assim a as pessoas ciência não buscam. é avançada a ponto de descobrir, né, prevenir muitas doenças genéticas, enfim, e mesmo assim ainda a opção hoje é não ter filhos. É isso aí. Próximo Avançando. texto. A mãe deve procurar ter domínio próprio. Quanto mais sossegada e simples for a vida da criança, mais favorável será, tanto para seu desenvolvimento físico como mental. A mãe deve buscar estar, em todas as ocasiões, serena, calma e na inteira posse de si mesma. Muitas crianças são em extremo suscetíveis a estímulos nervosos e a maneira suave e sossegada da mãe terá influência calmante e será de imprescindível benefício sobre elas. Porque entra tudo, né? Alimentação, ambiente, trabalho. Para ela ser sossegada e ser calma e serena, ela precisa realmente, além de estar muito visitada por Deus, né? Para entender isso tudo com No muita mundo calma. atual, né? Principalmente hoje, né? É. Hoje é onde as mães têm que trabalhar, né? Isso. Quando a gente fala de domínio próprio, é um termo assim bíblico, religioso, de livros dessa área. Na psicologia a gente fala sobre autocontrole, né? E ali diz assim, ter sossego. O que nos causa sossego? O que nos traz paz hoje, né? Simplicidade na rotina. Quero falar um pouquinho sobre a simplicidade. A vida moderna, pós-moderna, como queiram, parece que ela quer nos dizer que precisa de glamour para ter alegria, para ter felicidade, precisa de luz, câmera e ação. E a verdade é que as coisas mais simples, como beijo, abraço, um colo, um soninho gostoso, é o que nos dá paz, nos traz sossego. E o ser humano gosta disso. Só que às vezes a gente se engana achando que quer coisas muito glamurosas. Mas a gente só precisa de coisas simples, que vão nos trazer sossego, paz e tranquilidade. A mãe deve procurar ter domínio próprio. Ali diz assim: mãe, busque ser serena, calma e consciente das suas ações. Eu achei muito interessante isso, consciente das suas ações. Tem uma tendência na psicologia que eu acho muito joia, que é dizer assim: não faça as coisas de maneira automática. Procure fazer as coisas de maneira intencional e pensada. Se você tiver 2 segundos, pense não só naquilo, mas na consequência do que você fará. Já ouvimos, hoje até já falamos, né? Ai, desculpa, falei sem pensar. A gente não fala sem pensar. A nossa boca, ela emite o que o nosso cérebro processou. Talvez não pensamos nas consequências do que falamos, é diferente. Então, quando a gente diz aqui, mãe, seja consciente das suas ações. Ser mãe é uma grande ambiguidade. É a maior alegria do mundo, a tarefa mais difícil também. O filho é a criaturinha que traz as maiores alegrias da nossa vida. Mas também ele é facinho para tirar a gente do sério. Fácil. Ele tem a capacidade de dar aquelas alfinetadinhas assim, de repente estava tudo bem, você já tá, o que é E o ser humanozinho que tira o sono da gente fácil, né? Pelo menos o meu tira. Muitas outras coisas não tiram. Agora, falou filho, parece que desperta um negócio no meu cérebro, assim, pronto, eu paro e não durmo. Às vezes não é nada assim, aí filho, pronto, ixi, né? É impressionante. O filho disse que tem uma preocupação, pronto, já está escondendo da gente. Isso, não, está escondendo um monte de coisa. Verdade, isso já é uma fase mais adulta, né? Já estamos em outra parte cronológica. Se for bebê, então, Sim. Eu me lembro, Márcia, que eu tinha, da minha primeira filha, eu fui mãe muito jovem, muito adolescente, e eu lembro que eu tinha tanto medo que o tempo todo eu colocava a mão no nariz, assim, para ver se ela estava respirando.
Eu ia tomar banho, levava o carrinho, deixava a porta aberta, até que uma pessoa falou pra mim, falou assim, ó, viu? Uma pessoa não, uma pediatra, a doutora Priscila falou pra mim assim, viu, mãezinha, bebê não morre fácil assim, não, fica tranquila, viu? Aí aquilo me deu uma função, eu falei, nossa, eu achei ela tão forte assim, né? Fica tranquilo, pode tomar banho sossegada, que não 10, 15 minutinhos, tá tudo bem. E até a gente aprender isso, porque ó coisinha pra deixar a gente nervosa, preocupada. Eles conseguem levar a gente nos nossos extremos, né? Das Exato, emoções, de exato. como interpreta. Os extremos são vivenciados dentro dessa maternidade, né? Aham, Autocontrole tem muito a ver com assertividade. Concordam comigo? Comigo, gente? Uhum, perfeito. com certeza. Autocontrole e assertividade. Às vezes a gente tenta acertar, daí a gente vai dormir aquele dia pensando, amanhã eu vou tentar de novo. Hoje não deu, mas amanhã é um novo dia. Essa resiliência materna, desde bebezinho até adolescente, adulto, jovens, tá? Bom, a teoria do autocontrole diz que ele é determinado por fatores ambientais. E aí eu convido vocês a pensarem, né? Se autocontrole é determinado por fatores ambientais e não só por coisas intrínsecas minhas, basta a gente pensar assim: quem é você na ação e quem é você na reação? A nossa ação ela é programada. Nós nos preparamos para estar aqui conversando hoje nessa live. Foi programado ou não foi? Sim, Sim. A nossa reação, diferente da ação, nem sempre ela é programada. Na maioria das vezes ela acontece no imprevisto. Eu saí de casa muito bem, bem-humorada, tomei meu banho, estou indo trabalhar e alguém me fecha no trânsito. Como eu reajo? Dizem que nós nos conhecemos muito mais na nossa reação do que na nossa ação. Então, se os fatores ambientais dizem respeito ao meu autocontrole, eu, como mãe, preciso saber disso. Porque o que acontece dentro da minha casa pode mudar esse autocontrole ou esse domínio próprio. Então, sim. eu preciso prever algumas coisas e até pensar, se isso acontecer novamente, eu não quero reagir desse jeito. Uhum, uhum. Geralmente a gente diz assim, né? Eu quero. Eu não estou contente com algumas coisas na minha vida, mas eu continuo fazendo as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Diferente. Eu preciso mudar o Impossível. caminho se eu quero resultado diferente. Na vida materna é assim também. Então, o título diz: a mãe deve procurar ter domínio próprio. Talvez alguma mãe deve pensar aqui: nossa, sempre acaba nisso a nossa conversa. Nossa, eu sempre tento isso com esse nenenzinho, não dá certo. Mas tenta diferente, então. Se você quer um Uhum. resultado diferente, tenta fazer um caminho diferente. É mais ou menos eu estar indo para São Paulo e pego o sentido Rio Grande do Sul. São assim, ó. Não Postos. dá, eu estou aqui no Paraná, eu tenho que decidir se eu vou para o Rio Grande do Sul ou São Paulo primeiro. Não vai dar para passar nos dois na mesma viagem, a não ser que eu vá e depois eu volte. Dentro da maternidade é isso. Eu preciso, de maneira intencional, pensada, procurar um autocontrole de maneira muito consciente. Às vezes isso foge um pouco do controle? Sim, mas eu retorno. Eu digo, não, não gostei dessa maneira que foi essa conversa, quero fazer diferente da próxima. Ah, esse nenezinho está começando a passar a perna em mim, mal está andando e já está conseguindo tudo que ele quer do jeitinho que ele quer. Pera aí, amanhã eu vou servir essa sopinha aqui de novo. Amanhã eu vou oferecer essa frutinha de novo. E as coisas vão acontecendo. Olha só, o domínio próprio, ele tem um repertório de autocontrole. Então, se eu perguntar aqui para vocês, né? Quando você fica muito bravo, como que você reage? Você fala, fica calado, dá uma volta, vai dormir, toma um banho, liga para alguém para desabafar, pega um livro para ler, fica 3 dias sem falar com ninguém? Nós temos um repertório. E é interessante porque nós somos previsíveis. A gente precisa aprender a ser um pouco imprevisível
mas de maneira saudável. Ah, eu era acostumada a fazer assim, mas agora eu vou fazer diferente, Se eu gritava, agora eu porque não vou isso não falar vai mais, eu mudar. vou falar baixo. E você me conhece brava porque eu Exato. já subo a voz. E olha lá, tá brava. Quando Uhum. você já não fala mais assim, você já vê uma mudança, né? Mas aí eu te pergunto e aí a gente entra aqui numa questão. Aí essa minha mudança, mudar esse repertório, vai causar aquele impacto, né? Opa, será que ela tá brava mesmo? O que será que aconteceu, né? Mudar o Mas, repertório. Uhum. mas tem também a questão, quando se fala sobre mudar o repertório, ele precisa ser. Só sabe que não realmente não está, porque depois de uma certa constância, né? E aí você vê, não é, nossa, ela mudou o repertório já, e ela vai manter sempre esse outro Isso, repertório. Não é sempre assim. É um exercício que vai fazendo, né? E aí lembrando de uma importância, como a gente fala, desse autocontrole e o domínio próprio, que a gente chama, por exemplo, na questão da espiritualidade, né? Gálatas 5:22, quando fala que é um dom do Espírito Santo. Então, domínio o próprio. domínio próprio. Perfeito, Então, quando a perfeito. gente busca, e aí é onde eu entendo também uma questão que vem com a maturidade. Eu preciso querer, porque eu defendo a ideia de que maturidade é uma escolha. Ela não vem com a Idade idade, só, né? como muitos afirmam. Eu conheço pessoas muito mais velhas do que eu que são extremamente infantis, que são pessoas, não vou entrar no mérito, mas que não são Adultas, mas maduras. no E corpo, crianças que já resolveram, buscaram essa maturidade, crianças assim, eu digo, jovens, né? Que já buscam uma maturidade. Então, quando você decide por querer alguma coisa, é o que ela falou, você precisa mudar as ações e essas ações, muda a sua essa reação. mudança precisa ser permanente, precisa ser contínua. É um exercício contínuo. Então eu preciso decidir mudar. Quando eu decido realmente, eu quero parar de fumar. A pessoa fala, eu quero. Você quer, o que você já fez para tentar parar de fumar? Nada. Então, Uhum. não vai ter Tem mudança que ter nenhuma. coerência, né? Exato, Uhum. Uhum. Tem que ter coerência. A gente fala em psicologia congruência entre exato. o que eu falo e E o que eu como eu faço? ajo. Porque às vezes o meu Perfeito. discurso está muito distante da minha ação. Então, essa incongruência, ela traz Uhum. consequências também. Esse repertório, ele também tem a ver com controle de impulsos, né? Às vezes as pessoas dizem assim, Márcia, eu não quero mais sentir raiva, eu não quero mais sentir tristeza. Isso, eu já digo, isso não vai acontecer. Impossível. Todos nós Eu vamos já falo, só continuar quando eu estiver sentindo. morta. Ou me interna, já me interna. Porque se um dia que eu não sentir, Vamos continuar sentindo. Qual que é a diferença? A diferença é que quem tem inteligência emocional, ele procura saber fazer o que fazer, ele procura saber o que fazer com o que ele sente. Então, quando eu estou muito triste, eu gosto de conversar com alguém. Eu gosto de dormir. Quando eu estou com raiva, eu peço licença, vou tomar uma água e depois eu volto para terminar a conversa. Quando eu estou com raiva, eu vou tomar um banho. Quando eu estou com raiva, eu digo: amanhã a gente termina essa conversa porque isso não vai ficar legal. hoje não. Então, a gente precisa saber o que fazer com aquilo que nós sentimos. Isso, eu não vou dizer controlar, essa palavra controlar ela é comprometedora. É regular um pouco essa questão do que eu sinto das minhas emoções e até os meus impulsos. Para Ou isso que a seja, gente uma faz vez que eu psicoterapia, identifico. para se conhecer. Uma vez que eu identifico, bom, você me ajudou a identificar. Ó, Nádia, ó, Marcelo, assim. Ó, tá desregulado aqui, tá descontrolado aqui, que aqui tá tendo reações. Então é como se houvesse um planejamento, um plano de ação, né? Uma vez que eu me conheço, uma vez que eu sei como eu fico na hora da minha emoção, seja porque eu pensei, seja o que for, eu começo a dosar. Mas você tocou no assunto legal que eu falei no texto anterior, eu comentei das meninas, das mamães, as mulheres que não querem ser mamãe devido ao corpo, enfim, outra coisa. E temos um outro grupo também de mulheres que desejam muito, né? Acabam tendo seus filhos e não importa aqui os motivos, mas acabam chegando até idolatrando essa criança. Você até citou aqui, esse serzinho tão pequenininho já está me controlando.
E aí a gente precisa tomar esse cuidado, né? Com esse amor, esses hormônios todos que vocês citaram aqui, descontrolado, né? Essa paixão, essa. Aí acaba tendo aí o imperadorzinho, né? Síndrome do A imperador. síndrome do imperador, né? Que é o que a gente está mais vendo hoje. E aí, quando você vai conversar com o pai, com a família, aí você percebe que é aquele vislumbre, é aquele rei. Então, assim, ele é intocável, tudo que é. E eu acho que até que os textos anteriores, acho que outra pessoa vai falar, é quando tudo que a criança fala é lei. Então, isso tem a ver com o quê? Tem algum hormônio aí desregulado? Tem a ver com o que está se vivendo, ou aquilo que a mãe projetou nessa criança. Queria que você falasse um pouquinho disso. Uhum. Muito bem. Como a gente está nesse bloco aqui ainda, a mãe deve procurar ter domínio próprio. Tem uma questão que é assim, ela resume muito bem tudo isso, sabe? Ter autocontrole é ser responsável. Você é responsável pela sua vida e agora pela vida do seu filho também. Ele é um bebezinho, ele é um menor de idade, ainda é uma criança, ainda é uma adolescente. Então, ter autocontrole é ser responsável. Muitas vezes a gente diz, mãe, quem é o adulto da relação? Já pensou eu precisar perguntar isso para uma mãe? Mas às vezes é preciso, Uhum. que há uma confusão. Se eu tenho mais experiência, se eu já vivenciei, eu tenho responsabilidade de agir diferente. Eu tenho responsabilidade de mostrar, viu? Funciona assim. Eu não posso simplesmente ir, como dizem popularmente, chutando balde, porque agora o meu adolescente passou do ponto, então eu também vou passar. As coisas não funcionam assim. Autocontrole, ter responsabilidade. Desde o seu filho, que é bebezinho, até o seu filho, que é uma adolescente ou que é um jovem já. A gente precisa ter responsabilidade. E aí vem a questão da maturidade que você comentou agora. A maturidade, ela é feita de vivências, mas ela também é feita de escolhas. Eu não sei se vocês têm noção disso, por dia a gente faz mais ou menos de 30 a 35 mil escolhas por dia. Vou levantar, não vou. Vou trabalhar, não vou. Que roupa vou vestir? Vou tomar café da manhã? Tomo banho? Vou com o cabelo preso ou solto? Coloco chapéu, boné ou vou sem nada na cabeça? Que Como sapato mais vou ou não? vestir? Qual caminho vou até o trabalho? Fala ou não A falo? Eu nossa acho que vida, essa é o que eu mais faço. Fala ou não falo? Vou ou não vou? uhum, a nossa vida ela é repleta de escolhas. E a gente precisa assumir que boa parte das nossas escolhas diz respeito às consequências agradáveis e não agradáveis para a nossa vida. Parar de responsabilizar os outros. Tem coisas que acontecem na nossa vida que dizem respeito a ações de outros? Sim, mas talvez não seja a maior parte delas. Porque se eu individualmente tomo 30 mil escolhas por dia, talvez 30 mil consequências dizem respeito à minha pessoa. Uhum. Então, aí a gente vai falar do autocontrole, que é uma responsabilidade, de maturidade, que é construída de vivências e de escolhas também. Talvez de oportunidades. A gente não pode fechar os olhos de maneira assim muito ideal, tem que ver real. Tem pessoas que não têm as mesmas oportunidades, não tiveram o mesmo conhecimento, não tiveram a chance de talvez participar de uma família que proporcionasse determinadas oportunidades. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração também. Maravilha. Perfeito, muito bom. Vamos ao próximo? Vamos então. Crianças sensíveis não devem ser feridas pela indiferença. As crianças amam a companhia. Em geral, não apreciam estar sozinhas. E a mãe deve entender que, na maioria dos casos, o lugar de seus filhos, quando estão em casa, é o aposento onde ela está. Pode então tê-los sob suas vistas e estar preparada para ajustar pequenas diferenças, quando para ela apelam e corrigir hábitos maus, ou a manifestação de egoísmo ou paixão, e pode dar-lhes ao espírito a direção certa.
Aquilo de que as crianças gostam, pensam elas que há de agradar a mãe, e é perfeitamente natural que consultem a mãe em pequeninas questões que as fazem perplexas. E não deve a mãe ferir o coração do seu sensível filhinho, tratando com indiferença o assunto, ou recusando-se a ser incomodada com coisas assim pequenas. Aquilo que pode ser pequeno para a mãe, para ele é grande. E uma palavra de orientação ou aviso, na ocasião oportuna, muitas vezes se demonstrará de grande valor. Um olhar de aprovação e uma palavra de ânimo ou louvor serão como um raio de sol em seu coraçãozinho, tornando às vezes felizes o dia inteiro. Texto lindo, né? Quando a gente pensa nisso, do filho, assim, eu tinha isso muito. A minha mãe não era uma pessoa assim, ela não era, ela falava, ela era pegajosa, aquela mesmo que toda hora pegando, abraçando, beijando, beijando, beijando. Mas ela estava sempre muito perto. E isso era muito legal, porque conforme nós fomos crescendo, quando a gente falava alguma coisinha assim que não podia, ela fazia assim, eu tô ouvindo, hein? Aí a gente já sabia que ela estava ali. Então, assim, era uma pessoa que procurava fazer os afazeres muito perto mesmo. Assim, tudo que ela estava fazendo, a gente estava brincando muito perto dela. Então, eu me lembro muito, assim, ela no quintal, limpando o quintal, eu estava sempre brincando muito perto. Então, assim, o legal é que muitas vezes, como eu falei daquilo, aquela não o pai, a mãe e helicóptero, né? Que a criança também não pode dar um passo que tá ali, né? Correu, tá ali, não brinca, tá ali. A criança tem o espaço dela, mas tá perto. Eu acredito muito nisso, porque eu cresci com a minha mãe muito perto da gente assim. E uma outra questão é quando as crianças estão sempre perguntando, e elas estão dividindo com a gente ali a brincadeira, né? Olha o que eu fiz, olha o avião que eu fiz, olha no que eu pintei, olha a comidinha que eu fiz. Isso falando uma realidade anterior, lógico. Hoje, agora eu vou provocar. Hoje os pais estão próximos, cada um no seu celular. Tô mentindo? Né? Hoje estamos cada um dos seus aposentos. O aposento pode estar onde ele está, mas ele está Estão numa todos tela. dentro de casa, mas cada um Isso. em um ambiente. Então, assim, a minha realidade eu acho que foi muito mais gostosa, porque realmente. E aí se vê muito isso, né? Pais e mães, às vezes, na mesma casa, no mesmo lar, e aí cada um dentro, olhando para a sua tela, né? Não estão compartilhando ali do mesmo momento, seja ele qual for. Márcia, fala pra gente, esmiuça esse texto para nós, por favor. Não há um encontro, né, Nádia? Não, Cada um na sua verdade. tela deveria ter um encontro dentro da mesma sala e cada um dentro do seu mundo, às vezes. Exatamente, exatamente. Muito bem. Então, esse terceiro bloco diz: crianças sensíveis não devem ser feridas pela indiferença. Essa palavra indiferença, ela é forte, né? É Muito. só a gente pensar, nós somos adultos. Como nos sentimos quando são indiferentes com a nossa pessoa? Agora, imagine uma criança que está em formação. Às vezes a gente não tem noção, né? Muitas vezes eu pergunto: o que que te deixa triste? A criança ou adolescente diz: brigas, brigas dentro da minha casa. Briga com meu pai e minha mãe me deixa muito inseguro. Nós precisamos ter noção que às vezes eles falam e fazem coisas que nos ferem até, mas que essas crianças estão em desenvolvimento. E a indiferença a elas pode trazer consequências muito sérias por toda a vida. Sim. O texto ele é muito completo, muito feliz, né? É inspirado mesmo. As Sim. crianças amam ter companhia. Companhia. Quem você gosta de ter na sua companhia? Atenção. Você gosta quando você está falando com alguém e não te dá atenção? Cuidado e carinho. Cuidado, sabe aquela coisa assim? Lembrei de você, passei e trouxe um lanchinho. Deita aqui no meu colo, hoje o dia foi difícil. Quem que não quer ser cuidado? Às vezes na correria, a gente como pai e mãe faz só obrigação. Chega em casa, corre na cozinha, faz a comidinha, todo mundo já comeu, vamos lá, pessoal. Calma. A gente tem que arrumar espaço e tempo para o que é prioridade na nossa vida, senão a gente está correndo atrás do vento. Ali diz: crianças não apreciam estar sozinhas. Eu lembro meus filhos, às vezes estava na cozinha ali preparando um almoço e eles tiravam todas as panelas de dentro do armário.
entrava dentro da gaveta, sabe esse tipo de coisa? Uhum. Eu acho que são memórias que não têm preço, nem para a mãe, nem para os filhos. Exato. Não tem preço. A minha primeira filha, o quarto eu arrumei tudo bonitinho. O segundo, arrumei bonitinho, mas toda vez eu ia lá e arrumava, ela tirava todas as gavetas e achava linda a roupinha do irmão. Às vezes, um dia eu até briguei, não faz isso, mas pensa, que construção mais saudável, tá vivenciando a chegada desse irmãozinho, poder estar participando. Que coisa mais gostosa. Ali diz assim, né? Mãe, ajuste pequenas diferenças entre as crianças. Criança brinca e briga mesmo, a gente já foi criança. Quais são as melhores memórias? Talvez com irmãos, com primos. Criança brinca e briga. A gente é o adulto da relação. A gente está ali para fazer pequenos ajustes, não para começar a brigar junto com eles. Uhum. Depois diz, deve ter sob o seu olhar. Sob o olhar. Você não precisa ficar toda hora fazendo interferência, mas está ali. Eu estou percebendo como que a coisa está funcionando, né? Se eu precisar intervir, eu sei o que aconteceu. E quando eles forem maiores, é a mesma coisa. Na pré-adolescência, na adolescência, você leva, você busca. Até poucos dias, meu filho brigava comigo, agora ele tem 1,85 m. Ai, mas você quer ficar ligando para as mães para saber o que vai ter lá naquela casa? Eu falei, quero, vou ligar, e se eu não ligar, você não vai nesse aniversário, nessa festinha, é assim que funciona. Perfeito. A gente precisa administrar as coisas. Às vezes de longe, um pouco mais longe, às vezes de perto, depende da necessidade. Não podemos abrir mão dos nossos direitos de pai e mãe. E não é nem só de direito, é de direito e de dever. Dever. Ali diz: não podemos ser indiferentes. Às vezes somos indiferentes porque queremos ter menos trabalho. Criar, cuidar, dar carinho, às vezes dá trabalho, mas compensa. Não tem preço que Sim, pague lá na frente, né? não Corrigir tem. determinados hábitos, diz o texto, e cuidado para não ferir o coração do seu filho. E aí eu pergunto aqui, né? Nós poderíamos achar algumas situações. Como que nós podemos ferir o coração dos nossos filhos? Dentro desse tema indiferença. Com olhar, com gesto, com ausência, com desprezo. Todas essas palavras entram dentro desse nicho da indiferença. E às vezes, como adultos imaturos, nós queremos nos defender de crianças e machucamos essas crianças de tal forma que talvez elas levem isso depois para a família delas. Aqui diz assim ainda: Carretam em precisamos consequências orientar, emocionais depois para muito tempo, né? seríssimas, seríssimas. Orientar e avisar. O nosso papel de pai e de mãe, às vezes você fala, não, mas quantas vezes eu já falei isso? Não, não pergunte quantas vezes você falou. Pense quantas vezes você ainda falará. É assim, tem que avisar, tem que falar de novo. Depois a gente lembra, daí a gente fala outra vez. E é assim que funciona. Isso é ser pai e ser mãe, faz parte do show, da vida materna, da vida paterna. O texto termina dizendo: procure dar um olhar de aprovação. Vamos fazer aqui uma ilustração, né? Vamos lembrar. Quem tem seus filhos maiores, quando os filhos eram pequenos. E a gente ia naquelas apresentações de pré-escola, que eles ficavam lá naquele palco, lá na frente na escola. O que acontece com essas crianças? O que elas ficam fazendo quando chegam lá na frente, estão sendo organizadas, ainda nem começaram a cantar ou recitar o poema? O que elas fazem? Elas Procurando, né? ficam o tempo todo É. procurando, procurando. Quando elas encontram, parece que o sossego Já se baixa. acalma. Fica É, se assim, acalma. É, calma. Aí ela pode se apresentar, porque ela veio ali, pode ter 1.000 pessoas naquele auditório. Para ela só interessa
ou o responsável, o pai, a mãe, a tia, a avó, quem ela sabe que vai estar ali assistindo. Os outros olhares não está muito interessada. A gente precisa Exatamente. entender isso. Se tem 1.000, 500, 2.000 pessoas e aquela criança tem um olhar direcionado para essa pessoa que é responsável dela, a indiferença vai fazer muita diferença, né? Ali diz assim, uma palavra de ânimo, um olhar de aprovação é como um raio de sol. O que que é o raio de sol? Hoje em Curitiba, nós tivemos aqui, acho que no máximo 12, 13 graus, o dia todo nublado, friozinho, Ó, gelado, aquela garoa. Hoje, um raio de sol, se saísse meio-dia, acho que a gente trocava o almoço pelo raio de sol. E esse texto, ele está comparando a palavra de ânimo de um pai e de uma mãe, ele é comparado a um raio de sol. E eu vou dizer aqui, ele é comparado ao raio de sol num dia nublado, em que a gente fica esperando um raiozinho de sol. Então, assim, tem crenças psicológicas, a abordagem que eu trabalho é terapia cognitivo-comportamental. Existem 3 crenças psicológicas que é desamor, desvalor e desamparo. Eu gosto de tirar o des e dizer, nós deveríamos ter amor, valor e amparo, e deveríamos dar e receber. Se falta uma dessas 3 crenças, que é eu me sinto valorizado, eu me sinto amado, eu me sinto amparado, às vezes alguém pergunta para mim, o que que é ser amparado? É ser cuidado mesmo. Eu me sinto protegido cuidado. também, é. Num momento difícil, eu sei que tem alguém que vai cuidar de mim. Então, eu faço essa pergunta. Você que está assistindo, né? Você pai, você mãe. Você se sente amparado, valorizado e amado dentro da relação paterna-materna? E você acha que você tem amparado, amado e valorizado? Se essas 3 crenças estiverem ativas na relação de vocês, tem grande chance de tudo dar certo. E a gente volta para o nosso Deus Criador. Ele nos ampara, ele nos cuida e ele nos ama. Ele nos deu o Amém. exemplo claro de como sermos pai e mãe, que não despreza, que não é indiferente frente aos seus filhos. Em que momento Deus Pai, Jesus Cristo foi indiferente conosco? Em qual Nenhum. passagem da Bíblia nós encontramos isso? Não existe. O contrário, né? Não existe. Existe amor, existe cuidado, existe insistência, mas existe respeito. Eu bato a porta, se você abrir, e Eu entro. existiu o extremo, existiu a cruz. E que pai e mãe consciente são, não daria a sua vida pelos seus filhos. Perfeito. Aí entra aquilo que você disse lá no começo, né? Não tem como amar sem passar pela dor. E foi o que ele passou. Na cruz, foi O o amor amor. extremo, passou pela dor. A gente precisa nos conscientizar que pai e mãe a gente vai passar por momentos maravilhosos de amor, mas de dor também. Com Sim. E certeza. dores diferenciadas, né? Márcia, antes de você finalizar com a mensagem final, eu queria só que você falasse rapidamente um pouquinho, porque você falando e a gente quando coloca essas coisas aqui, a gente pode cair no erro de pensar num mundo perfeito, numa mãe perfeita, em que não erra e que ela nasce sabendo. Eu costumo dizer que não tem uma receita de bolo, né? Quando alguém chega para nos de orientação sobre filhos, principalmente na adolescência, não tem, ó. Ai, faça isso. 2 ovos, uma colher de açúcar, isso, ovo, leite. Não tem uma receita. Às vezes a gente vai aprender a ser pai e mãe com os netos, né? Principalmente quando vem a geração muito. Então tem coisas que nós erramos e que pai e mãe também erra e erra muito por falta de conhecimento. E a maioria das vezes por esse amor, esse excesso de amor, ou um amor que foi passado de uma forma
não vou falar errado ou certo, mas foi o que ela conheceu de amor, de proteção, ou ela super protegeu e sufocou os filhos, ou ela deixou amor de uma forma mais estranha, não sei. Mas aí depois veio uma culpa, né? E eu queria que você falasse rapidamente disso, dessa pessoa que estiver assistindo a gente, vai ver depois, vai falar, eu não fiz nada disso, uma péssima mãe. Hoje, tudo que está acontecendo de errado com os meus filhos foi culpa minha, tá vendo? Eu não dei esse amor, eu não sentei para brincar com eles, né? Eu não coloquei para dormir comigo, eu não coloquei no meu colo, eu não tive palavras brandas, eu era muito nervosa, eu era muito nervoso. E aí veio uma culpa de achar que tudo que deu errado é que seu filho foi uma empresa, colocaram na sua mão e falaram, com 30 anos ele tem que dar certo, senão a culpa é toda sua. Quando isso acompanha numa mãe ou num pai, ou num cuidador, a culpa por não ter feito assim, ele pode também acarretar coisas ruins para essa mãe, né? Então, o que você fala quando surge isso? Essa culpa numa pessoa que achou que não educou, isso que a gente está falando é o mundo mais perfeito, que todo mundo é assim. Uhum. Então, quando se refere à relação pai-mãe, ser pai e ser mãe, primeira coisa, existem discursos e teorias ideais, mas a vida real é uma vida que tem falha, que tem tentativa. Nenhum pai vai fazer mal ao seu filho de maneira intencional. Nenhum pai são fará isso. Mas nós erramos com as melhores das intenções. Infelizmente. Os nossos filhos não são todos iguais, cada um tem necessidades específicas. Aquela ideia, né, que a gente ouvia dos avós, nossa, a gente criou todo mundo igual, não sei porque criar todo mundo igual também é um problema. Os Sim. nossos filhos precisam saber, vocês são diferentes, em algum momento fulano poderá fazer isso, você não poderá, de acordo com, é assim que funciona. O ideal e o real é como se tivesse um gap enorme entre essas duas realidades. Às vezes, esse papel de mãe e pai a gente romantiza. E a gente gostaria que desse para ser assim o tempo todo, mas nem sempre é. Às vezes a gente faz o que não pode fazer, às vezes a gente fala o que não pode fazer. A gente precisa aprender a falar menos, a ser mais conciso. Eu já me vi falando dentro da minha casa, um dos meus filhos, o que a mãe está falando? Ai, não sei, ela está falando lá. Gente, vamos falar menos e falar de maneira mais objetiva. Naquele dia eu repensei. Todo mundo aqui acho que conhece um vídeo que roda por aí da mãe que se sentia invisível. E às vezes é isso mesmo, porque não somos perfeitos. Carregar culpa em algum momento pode ser até que a gente sinta essa sensação de culpa, mas ela vai resolver muita coisa. Eu preciso repensar. O que está me fazendo ter culpa, eu preciso repensar. O que eu quero fazer de diferente, que não está legal, que não deu certo, que não foi assertivo. E eu vou voltar naquela questão. Saiamos do modo automático. Precisamos entrar no modo intencional e pensado. Por que eu estou fazendo isso? É dessa forma mesmo que eu queria fazer? Se não é, como que é? E em oração pedir a Deus. Educar, eu particularmente acho, não tem estudo que diga, ah, agora eu sei educar. Não tem. Educar é complexo. Cada pessoa tem o seu jeitinho, a sua natureza, a sua personalidade. Então a gente precisa ter conhecimento, humildade, somos cristãos, dentro da sua crença, procure conhecimento, peça a Deus sabedoria. A palavra de Deus, ela nos dá assim para tudo. O que comer, aonde ir, como falar, como vir, como fazer, para tudo. A gente só precisa ler a palavra de Deus de maneira pausada e refletindo. O que eu estou lendo? Como é que eu posso colocar isso em prática? Às vezes a gente fala isso na escola sabatina, né? A gente está estudando essa lição aqui para quê? Para saber como foi? Não, para saber como a gente quer que seja hoje também. Eu costumo usar isso daqui, ó, com os meus pacientes. Os recursos estão aí para serem usados. Às vezes eu tenho uma lupa na mão, mas eu não sei usar. Eu coloco ela aqui na testa e falo, nossa, que geladinha.
Não. Eu preciso olhar nessa lupa e dizer, nossa, agora parece que eu estou Agora eu enxergando consigo como é que ver. esse negócio funciona. Olha só, a Troca a lente, gente né? tem Usá-la exatamente com a sua devida função, né? Exato. com a devida função. É, nós usamos lentes, né, para enxergar a vida. Agora eu estou usando com vocês esse óculos aqui, ó, que ele é para perto. Se eu pegar esse outro óculos que eu tenho e colocar, ele é para perto e longe, já não fica tão legal, sabe? E muitas vezes eu quero colocar a lente de uma outra pessoa nos meus olhos e quero que funcione. Ou eu quero colocar a minha lente nos olhos do meu filho Os e quero que outros. funcione. A gente tem essa tendência. Exato. Então, Então, o a real e o miopia é ideal, minha, né? Eu que sou míope, né? Eu que preciso, às vezes, colocar e enxergar de uma forma meu óculos que tá errado. exatamente. O real e o ideal são diferentes. Uhum. Agora, eu preciso visualizar o ideal para conseguir uma realidade um pouco melhorada, um pouco mais assertiva. Senão fica tudo muito catastrófico nesse mundo, muito difícil. Então, Perfeito. o ideal é almejado, mas é o real que é vivido. Aí depois a gente questiona por que, que o ambiente, a casa, o lar, né, é tão pesado, é tão isso, tão aquilo. Tem essa harmonia, e falamos aqui também, nessa harmonia no lar, essa atmosfera no lar, esse lar que precisa ter esse gostinho do céu, né? Não Uhum. perfeito, mas se a gente está. A nossa intenção é o nosso lar é outro, né, gente? O nosso rumo, né, a nossa eternidade que a gente busca, nós e os nossos filhos, a gente tem que estudar e nos preparar bastante. Bom, Sim, chegamos ao fim, né? Isso aí. Mais uma live, muito bom, com a Márcia aqui com a gente e refletiu brilhantemente aqui o texto com a gente, entendendo, trazendo assuntos aí psicológicos, espirituais tão importantes. Para finalizar, você quer comentar mais alguma Não, coisa? tranquilo. Márcia, querida, gostaríamos muito, além de agradecer, que você deixasse para nós aqui, para todos que estão assistindo e vão assistir depois, né? Para as mamães que estão com medo, as mulheres que estão com medo de ser mamães, as que estão já são mamães, mas acham que perderam tempo com outras coisas. Diante de tudo isso, mãe lactante, a mãe que deve procurar o domínio próprio, as crianças sensíveis não devem se sentir com indiferença. Deixa uma mensagem para nós, todos nós aqui. Antes, porém, Antes, porém, todo convidado tem uma liçãozinha, é uma missão. uma missão. Quem indica, gosta. É, Então, ou quem gosta, indica. quem gosta, indica. Falei o contrário. Quem gosta, indica. Então, se você gostou de estar aqui, gostou do canal, gostou desse ambiente, a gente queria que você indicasse para as pessoas. Diga para as pra pessoas se nesse inscreverem. canal. com certeza, pessoal. É Vamos agora. escrever perante o eterno, né? Não perca essa oportunidade. Toda semana, na quinta noite, é isso? Tô falando É isso certo aí. aqui? Tem uma Certo? novidade, tem coisa atualizada, tem coisa boa, tem gente com cancha, com especialidade que vem aqui trabalhar com o Marcelo e com a Nádia. Não perca, né? E divulgue também. É isso aí. Muito bom. Deixa pra Queridos, gente essa mensagem, é isso aí. eu gostaria de deixar aqui uma indicação. Tem uma leitura do autor John Bowlby que ele fala sobre a teoria do apego. Apego seguro, que nós não temos tempo para falar de tudo isso aqui. Apego inseguro. Então, se você quiser ler sobre isso, você não vai se arrepender, tá? Tanto para mãe de nenenzinhos como mãe de maiores. E eu termino dizendo o seguinte: os pais são responsáveis perante o Senhor pelo modo como educam e orientam seus filhos. Nós temos muito recurso, muita leitura, muita indicação, e os nossos filhos são herança do Senhor, fruto do ventre e o galardão. E como flechas na mão de um homem valoroso, assim são os nossos filhos na sua mocidade. Que nós possamos ter sabedoria, que possamos usar o nosso conhecimento, que a ciência, a complexidade, o Senhor nos deu sabedoria para estudar também na presença dele, todos os dias. Temos certeza que, como pais, nós influenciamos os nossos filhos, mas podemos fazer isso de uma maneira mais intencional, pensada e mais assertiva. Amém. Amém por isso. Muito bem. Muito, muito bom.
E finalize para nós Finalizamos. com uma oração, então. Vamos orar. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de termos essa conversa aqui, de falarmos sobre a influência dos pais na vida dos seus filhos. Conceda a cada pai, a cada mãe que estiver assistindo ou assistir esse vídeo, que possa ter sabedoria, vontade, resiliência, de estar na sua presença, aprendendo, pedindo sabedoria e fazendo o melhor. Os nossos filhos são a nossa maior herança. Nós não queremos, Senhor, viver de uma simples aparência para o mundo, mas queremos viver a sua essência dentro dos nossos lares. Por favor, conceda-nos essa graça. No doce nome de Jesus. Amém. 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 Márcia, querida, muito, muito obrigada pela sua participação, tá? Que esperamos, assim, que quem vem a primeira vez sempre volta. Então, que você tenha um espacinho na sua agenda para o canal Perante Eterno, tá bom? Que Deus Com abençoe certeza. muito ricamente a sua profissão, o seu papel missionário como mãe, esposa, cuidadora, né? Cuidadora de mentes, ajudando as pessoas a cuidar da saúde mental. Que Deus te abençoe e te ilumine sempre muito. Lembre-se, estamos aqui, amigos, canal Perante Eterno, sempre com as portas abertas e volte, por favor. Muito, muito obrigada. É isso Um aí. abraço, gente. Foi uma alegria. Tchau a viu? todos. Deus abençoe a todos. Até quinta que vem, gente. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e nos vemos na próxima semana, hein? Tchau! Até lá.